Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Bruno, pastor da Primeira Igreja Batista em Benfica, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou aqui para conversar com você hoje sobre um tema muito especial. No Fala aí, Pastor de hoje, eu vou estar meditando sobre o tema A Tua Casa em Ordem. Um dos textos muito interessantes que nós encontramos na Bíblia, eu gostaria de compartilhar com você na Palavra do Senhor, está no livro do profeta Isaías, capítulo número 38, versículo de número 1. Isaías 38, 1, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A palavra do profeta tocou profundamente ao coração do rei Ezequias. Ezequias estava sofrendo de uma doença e Isaías vai lá dizer exatamente para ele que naquela noite Deus iria passar por ele e o levaria. E uma das questões que destacamos no texto é quando Isaías diz o seguinte: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aí uma questão que eu gostaria de destacar com os irmãos. Pôr em casa, ou melhor, pôr a casa em ordem, significa ajustar questões, assuntos que estão pendentes. Dar solução a questões relacionadas, inclusive, ao próprio testamento, né? Ao acerto de detalhes sobre a sucessão na casa. E no caso do rei Ezequias, era colocar em ordem a sua casa para que ele pudesse preparar, inclusive, a própria sucessão do trono. O texto que gostaria de chamar a atenção agora, esse texto que nós estamos chamando a atenção, relacionado ao rei Ezequias, eu quero desafiar você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, que está comigo agora na TV Vive Bem, no programa Fala aí, Pastor, a pôr em ordem as coisas que estão em desordem na sua casa. E o interessante é que no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós estamos inseridos, muitos cristãos estão em desordem na sua família, no seu lar, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Muita coisa está fora do lugar. E é importante que a gente decida, então, neste dia, obedecer à ordem do Senhor que foi dada ao rei Ezequias e aí colocar a nossa casa em ordem. Para a gente pôr a nossa casa em ordem, a gente precisa verificar os atos que estão sendo tratados ou trabalhados na nossa família. A gente encontra, por exemplo, muitos lares cristãos com alguns atos que são altamente prejudiciais à própria saúde física, à saúde emocional e, sobretudo, à saúde espiritual da família. Lares onde o que impera é ouvir palavras que são proferidas na estrutura do mundo em que nós vivemos. E quando eu digo mundo, não é que os cristãos vivem em outro planeta, não. Quando eu estou dizendo no mundo, eu estou dizendo que são palavras que desagradam ao coração de Deus. Lares que as palavras que imperam na vida, na boca dos filhos, dos pais, são palavras que qualquer outra pessoa que não tem Jesus Cristo como Salvador e Senhor estaria dizendo aí fora. Então, quando eu digo mundo, estou dizendo exatamente isso. Palavras que não agradam ao coração de Deus. Lares hoje que imperam músicas, musicalidade, programas de televisão que não agradam a Deus, que trazem para a família instrumentos para destruição e desmoronamento no lar. Valores que hoje são pregados como naturais, mas para nós que somos servos do Senhor, cristãos em Cristo Jesus, que temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática, sabemos que são valores imorais. Valores que não estão previstos por Deus. Estamos hoje assistindo programas de televisão que professam dentro da família, no lar, valores como relacionamentos de traição, estruturas de sexualidade que estão distantes daquilo que Deus instituiu como sendo real, uso de drogas ilícitas e também ilícitas, toda essa característica tem sido assistida. E o pior disso tudo é que, além de estar sendo assistido, está se tornando um hábito na família. Hábito é todo o processo de repetição que você desenvolve no seu lar e você adquire isso como sendo natural e normal. Por exemplo, beber bebidas alcoólicas. Quantos cristãos
tem usado a bebida alcoólica dentro do lar como algo normal e natural? Quantos cristãos têm usado palavras que desagradam o coração de Deus, mas têm saído de seus lábios palavras que entristecem a Deus, mas continuam falando. E o pior disso tudo, que essas palavras, torpes, palavrões, piadas totalmente indecentes, que são ditas dentro do ambiente familiar, onde xingar, por exemplo, é uma ocorrência comum. E aí os filhos acabam recebendo isso como valores, e se torna um hábito na vida dos filhos, e os filhos também passam a viver da mesma forma. Crescem com essas palavras, com essas atitudes, e tomam então a postura em que no lar se impera a maledicência, se impera as palavras torpes, de baixo calão, e a família vai de mal a pior em todo o tempo. Portanto, querido, quando Deus chamou Ezequias, põe a tua casa em ordem, ele estava dizendo, olha, prepara o seu sucessor no trono, porque você não vai continuar com muito tempo de vida. Quando nós trazemos essa palavra para a nossa estrutura contemporânea, pensamos que também devemos ter o cuidado de pôr a nossa vida, a nossa família, a nossa casa em ordem. Se há hábitos que não agradam ao coração de Deus, esses hábitos precisam ser removidos, precisam ser extirpados, tirados do seio da casa. Há uma ilustração que nos diz o seguinte: uma vez um pastor foi visitar uma família e, chegando na casa, ele foi recebido por uma criança de apenas 4 anos de idade. O interessante é que quando o pastor aguardava os pais, porque os pais estariam se preparando no quarto para recebê-lo na casa, ele se assentou na sala e percebeu que a criança ficava encarando ele, olhando de um lado e olhando para o outro lado. E aquela criança, com o seu olhinho de interrogação, o pastor então começou a perceber aquilo e disse: meu filho, o que você está olhando para o seu pastor? Você está achando o seu pastor bonito? Aí o menino respondeu: não, pastor, é porque a mamãe me falou que o senhor tem 2 caras. Que situação! Vivendo diante de uma pessoa, dizendo para ela uma coisa, e por trás, falando outra totalmente diferente. A Bíblia diz que da boca do cristão não pode proceder água salgada e água doce, água impura e água pura. Da boca do cristão precisa sair palavras que edificam, que abençoam. Então nós precisamos adquirir o hábito, pondo em ordem a nossa casa, o hábito de trazer palavras que edificam, que abençoam, que sejam exemplos para que nossos filhos sejam exemplos para os filhos dos nossos filhos. E essa corrente do bem, essa proposta de sucessão, venha contagiar o mundo que nós estamos inseridos e os valores que o mundo tem trazido para dentro das famílias, que possam cair por terra, porque essa liberdade ou libertinagem que tem sido imposta tem prejudicado o relacionamento da família cristã. Pôr em ordem significa ainda verificar os relacionamentos dentro da própria casa. Há lares onde as pessoas moram debaixo do mesmo teto, mas não são amigos, nem tampouco confidentes, porque elas não têm prazer em viver juntas. Com o advento da tecnologia, nós estamos aqui aproveitando a tecnologia na TV Big Bang, no programa Fala Aí, Pastor, nós temos famílias hoje que estão dentro de casa e se comunicam pelo WhatsApp, pelo aplicativo WhatsApp. Pega o seu telefone celular, um fica no quarto, outro fica no banheiro, outro fica na sala, outro fica na cozinha, e não tem tempo para se olharem no olho, para conversarem, para trocar informações. E este é um dos grandes problemas hoje da modernidade. E nós estamos vendo o seguinte, maridos aí que são frios com as esposas, não dão carinho à sua família, são frios com os filhos, se tornam inclusive agressivos, trazem seus problemas exteriores, de relacionamentos exteriores, no trabalho, seja onde for, para dentro do lar, e aí deságua isso. Olha, na maioria das vezes nós temos visto filhos que, através dos relacionamentos dos pais, eles se tornam meninos e meninas inseguras, complexados, a sua autoestima totalmente baixa, a sua ideologia de sua própria imagem totalmente distorcida. E aí, vive nesse ambiente sem a mínima condição de ter um desenvolvimento emocional adequado. Vai se basear aonde? Vai se basear nos valores do mundo. Naquilo que o mundo, e quando digo mundo, repito, são questões que não procedem do coração de Deus através da sua santa palavra.
que deve permanecer sendo a regra de fé e de prática do povo cristão. Põe em ordem ainda a sua casa, verificando os valores da sua casa. Que valores você tem na sua casa? Os valores materiais são mais importantes do que os valores espirituais. As coisas são mais importantes que as pessoas. Eu conheço pais, inclusive, que estão se esforçando, dedicando a sua vida, trabalhando diuturnamente para deixar para os filhos bem materiais. Dizendo, não, meu filho não precisa ficar preocupado, porque eu vou deixar para ele uma herança que vai servir para toda a vida dele. O que tem causado nesse processo não é de todo mundo. É você se preparar, você trabalhar, você construir uma vida que te dê tranquilidade, que te dê segurança financeira e patrimonial, é algo interessante. O que não pode acontecer, isso ser o principal da sua casa. Porque, nesse sentido, você vai se tornar um pai ausente, uma mãe ausente. E aí você não vai ter tempo para que seus filhos estejam tendo momentos de qualidade com você. Talvez, nessa luta exacerbada de buscar segurança material, você está impedindo que haja exatamente conforto e bem-estar entre você, sua esposa e seus filhos. Talvez nós estejamos exatamente construindo um ambiente de distanciamento. Por isso a facilidade de dentro do lar conversarmos por WhatsApp, porque nós não temos tempo de qualidade. Portanto, se esforce sim para construir aí uma vida que leve exatamente a um futuro promissor para você, para a sua família. Você tem condição de realizar viagens, programas e outras questões. Mas pense na possibilidade da grande necessidade de verificar qual é o maior valor da sua casa. É material, é espiritual? São as coisas ou são as pessoas? Stephen Cohen, em seu livro Os 7 Hábitos da Família, ou das Famílias Altamente Eficazes, ele faz a referência a um pai. Esse pai estava rodeado com diversos papéis, uma grande pilha de papéis, agendas, diversas questões com diversos nomes. E a filhinha se aproxima e pergunta, papai, o que você está fazendo? E o pai, sem olhar para a filha, de cabeça baixa, ele responde entre os dentes, filho, eu estou só organizando aqui algumas coisas, porque nessas páginas tem os nomes das pessoas que eu preciso visitar para conversar e para resolver todas as coisas, importantes inclusive da nossa vida. A menina disse para ele assim, papai, tomara que o meu nome esteja também nesta lista. A gente precisa ter consciência de que a gente não pode inverter os valores. A gente precisa gastar tempo com gente que seja a nós confiada pelo Senhor. A gente está gastando tempo com tanta gente e com tantas coisas, deixando nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, a nossa família totalmente de lado. Quero dizer para você que gastar tempo com os filhos, dar atenção a eles, dar atenção à sua esposa, ao seu esposo, é o melhor investimento que você pode fazer na realidade da sua família. Portanto, então, pense, põe em ordem a sua casa, na estrutura dos hábitos que você tem construído para a sua família. Põe em ordem em sua casa, na estrutura dos relacionamentos, como vão os relacionamentos da sua família. Põe em ordem a sua casa em relação aos valores. O que você tem dado mais valor em relação à sua história, à sua vida como um todo. Se você deseja exatamente ter uma família emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, a única saída é não perder de vista as propostas e as orientações de Deus. Sem ela não há esperança para a sua casa, não há esperança para o seu lar. Portanto, meu querido e minha querida, continue participando conosco no programa Fala Aí, Pastor. A gente vai estar sempre falando um pouco sobre a estrutura de relacionamento, sobre perguntas e respostas. Mande lá a sua pergunta, o seu questionamento pelo nosso canal, através do nosso site www.pibbenjf.com.br. Deus te abençoe. Pense, ponha em ordem a sua casa, porque Cristo está voltando. Forte abraço no seu coração e a gente se vê por aí. Deus te abençoe.